Imagina se você tivesse nascido surdo e tivesse a Libras como sua primeira língua. Como seria a sua vida? Como seria estar em uma roda de colegas, vendo todos rindo de algum comentário, sem você poder nem entender o que há de tão engraçado? Como seria buscar ajuda em um hospital onde ninguém é capaz de se comunicar com você? Não conseguir nem entender os seus reais sintomas e acabar voltando para casa com a medicação errada? Como seria ver tantos filmes sendo lançados no cinema, sem legenda ou sem tradução em Libras? Como se você não tivesse direito a ter acesso ao que todo mundo tem. Entenda, os surdos levam uma vida normal. Estudam, trabalham, se divertem. Muitos fazem leitura labial e praticam a escrita. Ser surdo não é um problema e jamais será. O problema é a barreira de comunicação, a falta da inclusão social. Isso sim é um problema. Dê uma olhada nessa matéria publicada no site do Senado Federal. Baixo alcance da língua de sinais leva surdos ao isolamento. Segundo a matéria, como poucas pessoas dominam a língua de sinais no Brasil, pessoas com deficiência auditiva passam por sérios problemas, sérios apuros no estudo, no trabalho, nas ruas e até em hospitais. Agora veja essa outra pesquisa. Ela foi realizada pelo Instituto Nacional de Surdez dos Estados Unidos. Nesse estudo, pesquisadores descobriram que pessoas que sofrem perda auditiva ficam muito mais vulneráveis a terem problemas emocionais. Esse outro estudo, publicado em 2014, em um importante periódico científico da Unesp, diz que as pessoas que vivenciam problemas de comunicação evitam novas relações sociais e, por isso, aumentam o isolamento social. Há outras dezenas de estudos que comprovam o quanto o conhecimento em língua de sinais é importante na sociedade. Eu vou te mostrar exatamente qual será um método simples que você irá utilizar para aprender Libras de uma vez por todas. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente qual será um método simples de 3 passos que você irá utilizar para aprender Libras de uma vez por todas. Mesmo que você acredite que não tenha tempo disponível para praticar. Durante mais de 10 anos da minha trajetória como professora, eu já ouvi diversas frases como: conheço uma pessoa surda, mas não consigo me comunicar com ela. Trabalho em atendimento ao público e queria ser capaz de atender bem um surdo. Trabalho na área da saúde e não consigo atender pacientes surdos. Tenho um aluno surdo e ele vive isolado. Participo de uma igreja e quero evangelizar os surdos. Se você acha que aprender Libras é algo difícil, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo. Além de atuar como intérprete, atuo na área de ensino há mais de 10 anos. Durante esse tempo, recebi diversas mensagens de pessoas interessadas em aprender Libras. Algumas delas já haviam tido contato com pessoas surdas e por isso queriam aprender a língua de sinais, para poder se comunicar com elas. Já outras não conheciam pessoas surdas, mas entendiam o quanto era importante dominar essa língua. Entre essas pessoas motivadas em aprender, uma pessoa me chamou a atenção. Sou professora no ensino fundamental e tenho um aluno surdo em uma das minhas turmas. Tenho uma intérprete ótima, que nos ajuda a passar todo o conteúdo para ele. Porém, vejo ele às vezes meio isolado, principalmente no intervalo. Ele é um garoto muito legal, mas as outras crianças não sabem Libras, então acabam não interagindo com ele. Acho que seria muito bom uma interação direta entre eu, como professora, e ele, sem ter que recorrer sempre à intérprete. Meu sonho é sentar ao lado dele no intervalo e conversar sobre algo banal, como, por exemplo, o que ele fez no fim de semana. Isso seria muito bacana tanto para ele quanto para mim. Fiquei interessada em aprender e, mesmo tendo pouco tempo disponível, tentei aprender uma coisa ou outra no YouTube.
mas confesso que não me sinto capaz de dominar essa língua. Nunca tive boa memória e nem agilidade com as mãos. Você pode me ajudar? Quando eu recebi aquela mensagem, eu percebi que a Fernanda já tinha entendido a importância de aprender Libras e praticar a inclusão social, mas pude ver que ela não se sentia capaz de aprender, que acreditava que a Libras era difícil. Então, o que eu disse para ela, eu vou dizer para você agora. Qualquer pessoa pode aprender Libras, não importa a idade ou área profissional. Você não precisa ter uma ótima memória ou uma agilidade fora do normal. Se você tiver acesso ao método de ensino certo, você irá aprender. A verdade é que ninguém aprende Libras da noite para o dia. Mas eu pedi para que ela confiasse em meu método e que acompanhasse os meus conteúdos. E o mais importante, que praticasse. Dessa forma, ela conseguiria aprender Libras muito antes do que ela imaginava. Disse a ela que aquilo não era só um papo motivacional, não, pois esse método já havia funcionado com muitas pessoas que pensavam como ela. A Fernanda me deu um voto de confiança e começou a acompanhar os meus conteúdos. Desde então, começamos a praticar Libras de pouquinho em pouquinho por dia. Com o passar dos dias, ela foi se apaixonando cada vez mais pela língua. Era comum ver comentário dela em meus vídeos, sempre tentando ajudar outras pessoas, até que em março, pouco mais de 6 meses depois de ter recebido aquele e-mail, eu recebi outra mensagem dela e tirei um print para te mostrar. Olá, estou na fila de espera do médico, mas não me segurei para compartilhar uma novidade. Hoje, pela primeira vez, consegui conversar em Libras com o meu aluno surdo. Ele estava comendo biscoitos em um dos bancos do pátio, olhando uns garotos batendo figurinhas. Eu me aproximei e sentei ao lado dele. Acho que ficou envergonhado e fingiu não me ver, até que perguntei em Libras se o lanche estava gostoso. Ele me olhou surpreso, como se não imaginasse que alguém poderia puxar conversa com ele naquela hora. Me respondeu que sim e me ofereceu. A partir daí, começamos a conversar sobre muitas coisas. Descobri coisas maravilhosas sobre ele, como, por exemplo, o desejo dele em ser desenhista profissional. Ele é um menino maravilhoso. A Libras deu mais significado à minha profissão. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Quase todos os dias eu recebo mensagens de pessoas contando como foram transformadas pela Libras. Pessoas que, com a metodologia que eu vou te passar agora, aprenderam Libras absolutamente do zero. Pessoas como a Margarete de São Paulo. Meu nome é Margarete Catendian Domingues e eu tive a oportunidade e o prazer de fazer Libras com a professora Ana Paula, que tem uma metodologia muito boa, porque além dela ensinar uma segunda língua, ela utiliza do lúdico, músicas, palavras que a gente vivencia no cotidiano, e o que facilita bastante para a gente poder utilizar a Libras, né? E até então, a gente ouvia falar muito de surdos, mas nunca a gente teve contato e nem como se aproximar deles. E através das aulas com ela, a gente conseguiu fazer isso. A gente consegue hoje tá se comunicando com eles. E se hoje em dia a gente fala tanto em inclusão, em equidade, né? A gente precisa estar fazendo a inserção deles no nosso meio e conversando com eles como pessoas comuns que são. E essas aulas ministradas por ela foram muito ricas para a gente, porque ali ela despertou o interesse da gente querer saber ainda mais, e é apaixonante. As aulas dela são simplesmente apaixonantes. E cada vez a gente quer mais participar, quer aprender mais, e isso é importante para a vida da gente, e para a vida deles principalmente, para a gente estar se comunicando e conversando. A minha missão é difundir a Libras, e a melhor forma de ensinar o maior número de pessoas é pela internet. Através da internet, posso impactar a vida de pessoas espalhadas
pelo país todo. Por isso que há 3 anos me juntei a uma equipe especializada em internet e formamos a Academia de Libras, a primeira escola de língua de sinais 100% online do país. No começo, eu fiquei meio relutante em divulgar os meus métodos assim para todas as pessoas de graça. Afinal, foram anos de estudos e prática para desenvolver algo que funcionasse para todo tipo de pessoa. Mas eu não me importo se eu for copiada ou coisa do tipo. Contanto que você possa entender nessa série de vídeos o quanto a Libras é importante e, mais do que isso, possa começar a aprender de forma fácil diversas frases e sinais em Libras que veremos na sequência da aula, eu ficarei mais do que satisfeita. Mas antes de aprender os sinais, é importantíssimo que você entenda qual será o método utilizado nesse aprendizado. O segredo está no método. E é sobre ele que nós iremos conversar agora. Se você quiser pegar um papel e uma caneta, dá tempo, corre lá. O método, ele é dividido em 3 passos. É bem simples e justamente por ser simples, é tão poderoso. Seguindo esses 3 passos, qualquer pessoa pode aprender Libras, né? Acredite! E é seguindo esses 3 passos que você irá conseguir chegar ao avanço nessa língua. Primeiro passo. Aprender os sinais essenciais. Aprender uma nova língua como a Libras trata-se de conhecer novos sinais. Muita gente diz que não possui memória e que não conseguem gravar os sinais que aprende. Por isso, muitas delas também desistem de aprender a Libras antes mesmo de começar. Portanto, você precisa focar no aprendizado de palavras essenciais, os sinais de palavras essenciais, as que mais estão presentes durante uma conversa em Libras. Por exemplo, o sinal de parafuso. Em Libras é assim, ó. Essa posição das mãos, esse movimento, sinal de parafuso. Porém, aprender o sinal de parafuso, ele não é tão essencial para quando se vai iniciar a aprender Libras. É importante você aprender o sinal, mas quem sabe para o futuro. No começo, ele não é tão importante. É importante aprendermos as palavras, os sinais essenciais para iniciar uma conversa em Libras. O segundo passo, hein? Preste bastante atenção e anote aí. Utilizar uma técnica para facilitar a memorização de alguns sinais. Uma ótima técnica que eu utilizo com os meus alunos para fixar os sinais se chama assimilação. Mas, Ana, professora, o que é assimilação? Calma aí que eu vou te explicar. Notei que parte dos meus alunos possuía uma certa dificuldade de reproduzir algum sinal e de não esquecer. Diante disso, eu elaborei uma técnica de assimilação dos sinais que nada mais é do que você relacionar o sinal com algo específico, ou seja, fazer uma assimilação. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para você entender como que funciona essa técnica de assimilação. Um exemplo é o sinal de homem e o sinal de mulher. O sinal de mulher, ele é assim, ó. E o de homem, esse sinal aqui. Para você memorizar esses sinais facilmente, podemos relacionar o sinal de mulher com uma pessoa passando maquiagem. Assim, não parece que eu estou passando maquiagem? É um truque. E o sinal de homem, a gente relaciona com relação à barba. É claro que quando você fizer o sinal de homem, não significa que você está sempre se referindo a um homem que tem barba. Afinal, esse é o sinal de homem no geral. Pode ser um homem com barba ou um homem sem barba, não é específico. É um truque para que você possa memorizar no primeiro momento de uma forma mais fácil, fazendo assimilação. Um outro exemplo também bem legal de sinal por assimilação é o sinal de amiga. Como estou me referindo ao sexo feminino, eu vou fazer o sinal de mulher antes do sinal de amigo. Sinal de mulher e o sinal de amigo, é essa posição das mãos, aqui, amigo. E como que eu faço para gravar esse sinal, para decorar, para assimilar esse sinal? Mulher e amigo. Aonde que nós guardamos os nossos verdadeiros amigos? No peito. Então, é uma forma também da gente conseguir gravar e memorizar esse sinal. Amiga ou amigo. Outro sinal que a gente consegue utilizar essa técnica de assimilação é o sinal de supermercado. O sinal de supermercado é esse aqui, ó.
É como se fosse o Y nas duas mãos, junta uma do lado da outra, supermercado. Nossa, mas como que eu vou assimilar esse sinal ao supermercado? Como que a gente faz quando a gente vai ao supermercado? A gente pega um carrinho e sai empurrando o carrinho pelos corredores do supermercado. Isso daqui é como se a gente estivesse empurrando o carrinho no supermercado. Viu? Com essas técnicas de assimilação fica muito mais fácil de conseguir memorizar os sinais. Finalmente, o terceiro passo. Foque na criação e na interpretação de frases e diálogos. A Libras ela não pode ser aprendida como um quebra-cabeça, onde você fica só também decorando sinais, decorando vários sinais. A gente precisa fazer a junção desses sinais e criar diálogos, criar frases. Então, vamos aplicar esses sinais que a gente acabou de aprender em Libras em uma frase. O sinal de amiga e o sinal de supermercado. Então, vamos lá. O sinal de amiga e o sinal de supermercado. Então, vamos criar a frase em Libras. Ontem vi minha amiga no supermercado. Então, vamos lá. Ontem eu vi a minha amiga no supermercado. Então, nessa frase, nós utilizamos o sinal de ontem. Ontem, a posição do sinal. Ontem eu vi, a gente viu a minha amiga, sinal de mulher, e o sinal de amigo, no supermercado, e o sinal de mercado. Ontem eu vi a minha amiga no supermercado. Agora nós vamos trocar esse sinal de amiga para o sinal de marido ou esposa, tá? O sinal é esse daqui. Esse aqui é um sinal que lembra o matrimônio, o casamento, as mãos dadas do parceiro, do casal. Então, o sinal de esposa, sinal de mulher, e o sinal de marido, sinal de homem. E agora, sobre a frase que a gente fez, eu encontrei a minha amiga no supermercado, a gente vai trocar para marido. Então, agora nós vamos fazer a frase, ontem eu vi o meu marido no supermercado. Ontem, sinal de ontem, vi marido e mercado. Ontem eu vi o meu marido no supermercado. Agora nós vamos montar outra frase em Libras e vamos trocar apenas o sinal de mercado por cinema. Então vamos utilizar ainda a amiga e o cinema. Ontem eu vi a minha amiga no cinema. Então vamos lá. Ontem, o sinal de ontem que você já fez, que você já aprendeu. Ontem eu vi a minha amiga no cinema. Cinema, olha que legal esse sinal de cinema. E como que eu faço para assimilar esse sinal? É só você imaginar aqui, ó, no telão, passando o filme. O filme passando aqui, então a gente consegue marcar esse sinal de cinema e consegue fazer essa assimilação. Você viu como é fácil? Muitas pessoas acham que aprender Libras é um bicho de 7 cabeças, mas você acabou de ver que não tem nada de difícil. Entendendo a importância dos sinais essenciais, das técnicas de memorização e principalmente da criação e da interpretação de frases, você estará totalmente preparado para colocar em prática. Esses são os 3 passos do método que iremos utilizar para aprender Libras. Olha, eu sei que você já está aí ansiosa para aprender vários sinais em diversos contextos, mas era importante você aprender esses 3 passos que utilizaremos nas próximas aulas. Então, eu preparei para você uma aula 100% prática, onde você vai colocar sua mão na massa, ou seja, sua mão na Libras. Olha, então, muita atenção. Depois de amanhã, você irá receber a próxima aula por e-mail. Então, fique atento na sua caixa de e-mail para você não deixar de acompanhar as nossas séries de vídeos. Será a sua vez de colocar em prática todo esse passo a passo e você irá ver como é fácil de aprender Libras. Então, não esqueça, é depois de amanhã que nós teremos encontro. Já vai aquecendo as suas mãozinhas. Agora me fala, o que te motiva a aprender Libras? Deixa a sua resposta aqui embaixo. Um grande beijo
e até a próxima!